Quando eu castigo a criança, a tendência é a criança utilizar mais a mentira para conseguir sustentar as coisas e não introjeta essa parte não coloca para dentro, né, dentro dela a importância das coisas, da responsabilidade. Tanto a recompensa quanto o castigo, eles começam a atuar na vida da criança como se fosse, vamos pegar um ponto bem radical mesmo, como se fosse droga. Você vai precisar cada vez utilizar mais intensidade, você vai precisar utilizar mais uma força maior para conseguir o mesmo resultado que você tinha antes. Então, se eu premio meu filho para eu conseguir alguma coisa dele, eu troco por alguma coisa, um prêmio, um presente, um passeio, toda vez que eu vou fazer alguma coisa, ele vai solicitar, né, um presente, por exemplo. E aí, esse presente, conforme ele vai crescendo, você não vai conseguir mais manter o mesmo valor, por exemplo, né? Então, esses dias eu estava até com um tio meu e eu falei para ele assim, ó, esse tio aqui, né? Falei para um priminho, né? Olha, ele dava dinheirinho pra gente fazer massagem, né? Para fazer, ele gostava que a gente fazia massagem na cabeça, a gente era tudo pequenininho. Aí ele pegou e falou assim: mas hoje não dá não, porque as crianças, R$ 1 não tem mais massagem com R$ 1, não. Tem que ser 10, tem que ser 50. Por quê? Porque os valores eles vão mudando e a criança ela vai ficando muito esperta em relação a isso. A criança vai crescendo e ele até mesmo brincou, né? Ah, vocês foram crescendo, o valor foi ficando muito alto. E a criança vai fazendo isso quando a gente recompensa. E quando pune, também é a mesma coisa. Ah, eu tiro da criança o celular. Aí a criança vai achar outra coisa para poder se divertir, para poder se distrair. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou deixar a criança mais uma semana, um mês. Toda vez que eu vou utilizando a punição dessa forma, eu vou gerando mais resistência na criança. E aí, um ponto que eu vejo que é muito comum acontecer nas famílias e que é muito preocupante também, é que os pais se preocupam muito em fazer a criança sofrer, né? Mas aí depois por trás tem a culpa, né? Poxa, eu não deveria estar fazendo isso, coitadinho, né? Aí depois tem a compensação. Então, a tentativa de fazer a criança sentir através do sofrer por aquilo que eu estou tirando é, é um ato de desespero, né? E a gente tem que tentar evitar isso, porque eu não preciso fazer com que meu filho sofra com alguma coisa. Ah, Rose, eu combinei com ele que ele teria a televisão só depois que terminasse a lição, mas ele não terminou e também está tudo bem sem a televisão. Tá ok, se ele não sentiu nada em relação a isso, não tem problema. O que importa é cumprir o combinado, né? E aí, se não cumpriu dessa forma, a gente vai fazer outros combinados com a criança. Mas eu não preciso fazer com que ela se desespere, que ela implore para mim aquilo que não aconteceu, né? Porque muitas vezes os pais ficam nessa expectativa que a criança, por favor, deixa eu assistir, né? Para mostrar para os pais que está desesperado. E quando isso não acontece, os pais ficam frustrados porque querem fazer com que a criança perceba, através do sofrimento de algo que foi retirado dela, por exemplo, um brinquedo, o celular, a televisão, né, o tablet. Mas esse aprendizado ele vai acontecer através de uma repetição, então de vários dias acontecendo aquilo, aí quando a criança percebe que, opa, eu tenho oportunidade de mudar o comportamento, aí a criança muda o comportamento. Não vai ser por você retirar um dia, retirar 2 dias. Não é dessa forma que as coisas vão funcionar.